Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muita luz e paz no seu coração, muita alegria nesse final de ano, né? Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Olha, pílula duplamente especial hoje. Primeiro, estou te mandando a nossa contagem oficial para você que nos ajuda a divulgar a pílula do Evangelho. Monta seus grupos, faz a sua lista de transmissão aí no WhatsApp. É bom que você pode colocar quem você quiser para receber pílula. Nós estamos oficialmente em 83 países. Olha que legal, gente. Em menos de um ano alcançamos 83 países, graças a Deus, e continuamos crescendo. Obrigado, viu? Graças à sua boa vontade, não me canso de repetir. E o segundo ótimo motivo de hoje é que nós vamos começar uma série chamada As 5 Razões que... E nós vamos trabalhar essa série 5 Razões porque é algo muito especial. A gente vai ter chance de refletir sobre alguns pontos importantes ligados ao desenvolvimento espiritual, né, de tudo que a gente vem conversando aqui sobre situações do cotidiano. E hoje eu queria começar, não por acaso, com algo muito profundo para todos nós, falando para você as 5 principais razões pelas quais, né, eu amo a ideia de ter família e, consequentemente, amo a minha família. A primeira dessas razões é uma razão óbvia. Eu amo ter família porque ter família é muito bom. É muito bom saber que você tem seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, ter irmãos. É muito bom você saber, não é? Que você pertence a uma comunidade, pertence a alguém que tem a mesma identidade, alguém que te ama, que te dá suporte. Família, gente, é muito especial para nós. Ah, Ricardo, mas a minha família é um pai adotivo que me criou. Mas é sua família, é seu pai. Ah, mas a minha família foi um vizinho que me deu apoio quando todos me abandonaram. Ah, então é sua família. Família são aquelas pessoas que estão conectadas a nós pelos laços do afeto. Não necessariamente consanguíneas, como a gente aprende no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, mas sim pelos laços do afeto. Como a gente sabe que na reencarnação a gente nasce dentro de uma família, de um lar, em que uns precisam conviver e aprender com os outros, independente, né, das dificuldades que a gente enfrente, então nós temos ali uma oportunidade de crescimento. E eu te digo mais, eu entendo como família e falo da minha, todos os seres aos quais eu estou efetivamente ligado do ponto de vista do afeto e que a gente vive em conjunto. Então, além da família natural, né, eu tenho, por exemplo, a família constituída, né, que você tem esposa, marido, filhos. E eu amo a minha família por essa razão. Coisa boa poder acordar também, sentir o cheirinho da minha filha, saber que meu filho está do outro lado do quarto, saber que a minha esposa amada está do meu lado, poder abrir a porta e ver meus cachorros lindos que fazem parte da minha família, enriquecem a minha vida, me ensinando a ser um ser humano mais simples, ver a natureza, né, que para mim faz parte da minha família, porque me estimula a ser uma pessoa melhor, e viver em conjunto com a natureza é uma bênção. Enfim, eu amo ter família porque me faz ter essa sensação de pertencimento, de propósito de vida. Mas a segunda razão pela qual eu amo ter família é porque exatamente a família dá muito problema. Veja bem, eu não amo os problemas da família, isso não. Mas a família dá muito problema. Fala que não. Ter família dá muita chateação. Ou e como dá. Não é? Dá assim aquele filho difícil, aquele parente complicado, o marido cabeça dura, ou a esposa cabeça dura, né? Alguém que é dependente químico na família, alguém que gasta demais, faz dívida escondido. Às vezes você dá conselho, sua filha, seu filho vai lá, namora escondido, arranja um monte de rolo, não é? Daqui a pouco aparece filho para você poder ter que cuidar. O pai mais velho, a mãe mais velha difícil, é um parente mais complicado que está muito doente. Família dá trabalho. Com certeza. E nós também damos trabalho para eles. Mas essa é uma das grandes razões pelas quais vamos ter família. Porque isso nos estimula a crescer. E é exatamente por isso que a gente nasce no mesmo lar. Porque nas diferenças, meus amigos, a gente aprende a ser mais tolerante, menos individualista, né? A gente aprende a amar. E aprender a amar quem nos ama com facilidade, a gente não ia ter recompensa. Não é isso que Jesus ensina? Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis. Então, eu também amo ter família por causa das dificuldades. Por incrível que pareça, que essas dificuldades nos unem e nos dão um sentimento de consciência da família universal muito maior. Então a gente vai trabalhar, claro, para cada vez ter menos dificuldades, mas um fato é, a família que nos traz alegria e dificuldade é a mesma família que nos faz crescer. Então não vire as costas para sua família, por mais difícil que ela seja, porque ela é sim especial. A terceira grande razão pela qual eu amo ter família é que a família, gente, me dá suporte quando eu preciso, claro. Imagina, seria muito difícil você não ter ninguém para te dar suporte. E nesse aspecto eu falo da família universal, aquela que você também escolhe pelos laços do coração.
Então, de repente, você reencarna, tem sua família biológica, depois a que você constitui quando casa ou quando tem filhos, mas e os seus amigos? Que é a família que a gente escolhe, é ou não é? Pessoas que você ama, que não vivem na mesma casa na maioria das vezes, mas se você sabe que você pode contar a hora que precisar, você liga, manda mensagem, eles estão ali junto, vibram com você, choram, estão alegres com as suas alegrias, e normalmente são pessoas que a gente se dá muito bem. Tanto que a gente acaba sendo amigo por escolha, né, e não por imposição kármica da existência dentro do mesmo teto. Então essa família é maravilhosa porque nos dá um apoio muito grande. É maravilhoso ter essa família porque eu me sinto muito apoiado. Só que o quarto motivo pelo qual eu amo ter essa família de uma maneira ampla, tanto a biológica como a constituída, como a dos amigos, é que eu sou convidado a me doar. É sim, porque a gente quer sim receber, mas a gente tem que se doar e é muito bom a gente se doar. A gente se liberta do individualismo, do egoísmo, é ou não é? É muito bom receber, mas é melhor dar. E é muito bom a gente poder ser útil. Fala que não é gostoso você saber que você ajudou seu filho a crescer, você deu um conselho para seu amigo, ele ficou mais feliz, resolveu um problema. Ou, enfim, você não resolveu nada, mas você estava ali junto para chorar quando tinha que chorar junto, para sorrir quando tinha que sorrir junto, e a pessoa se sentiu mais forte porque você existia e existe e está ali do lado dela. Então é maravilhoso poder ser útil. Isso vale mesmo quando a gente desencarna, porque o fato de uma pessoa que te ama muito desencarnar não quer dizer que ela não está velando por você no mundo espiritual. Então é maravilhoso ter família, por quê? Porque isso me convida a ser um ser humano melhor a cada dia, para poder me doar mais. Me tira da preguiça, do meu egoísmo, do meu individualismo. Isso é maravilhoso, porque isso me aproxima de Deus. E que bom que a gente tem família. E mesmo a família difícil, complicada, mesmo aqueles que viram as costas para nós, que nos abandonam, mesmo quando a gente tem filho ingrato, ou pai ingrato, ou irmão ingrato, ou amigos ingratos, não importa. Importa é o nosso coração ser grato. Grato a Deus pela oportunidade de aprender a amar e servir, mesmo quando os outros não fazem a mesma coisa. E a quinta e última grande razão pela qual eu amo ter família é porque ela me ensina, a cada dia que passa, a fazer parte da família universal, a amar incondicionalmente. No dia que a gente aprender, meus amigos, a olhar para as outras famílias, para pessoas que você nunca viu na vida, gente de outros países, de outras culturas, pessoas de religiões diferentes da sua, pessoas com a cor de pele diferente da sua, pessoas com uma sexualidade diferente da sua, e a gente aprender a amar as pessoas todas sem restrição, sem julgamento, a gente aprender a ver Deus em todas as pessoas, em todos os seres, e aí vale aprender a ver Deus nos animais, entendendo a função de cada um deles, aprender a ver Deus nas plantas, respeitando os ecossistemas, os biossistemas, entendendo toda essa linda conexão da malha cósmica da vida, a gente vai começar a compreender a poesia do amor universal. Aprender a amar cada planeta que a gente vê à noite através das estrelas, né? Aprender a amar a vida em todas as suas dimensões, entendendo que não existe morte, mas existe sim várias formas de vida em dimensões diferenciadas. Então, nesse sentido, essa família universal nos torna muito mais conscientes de quem nós somos. E é maravilhoso fazer parte dessa família. E quanto mais consciência eu tomo de quem eu sou, mais eu amo essa família e mais eu agradeço a Deus. Então, meus amigos, essas são as minhas 5 grandes razões que eu queria compartilhar com você, pelas quais eu amo ter família. Você deve ter as suas, lógico, né? Compartilhe elas também. Mas o importante é, nesse final de ano, a gente ser grato pela família que tem, mesmo pela família que não tem, pelas dores que a gente passou e que não passou com ela, porque a família tem nos feito sim crescer. E vale muito a pena ter família, por mais difícil que ela seja. Tenha certeza, vale sim a pena ter a sua família. E se você estiver sozinho e não tiver ninguém no mundo físico, lembre, você sempre vai ter um animal para te fazer companhia se você quiser, um amigo para você poder ajudar, que vai ser a sua família universal, uma plantinha para você poder cuidar e, acima de tudo, Deus, que nunca vai te abandonar. Então, todos nós, independente da situação ou circunstância, sempre teremos uma família para agradecer. Tá bom? Que Deus te ilumine, te ampare e te guie mais uma vez nesse lindo dia. E com certeza amanhã nós voltamos com novas 5 razões para... Aí é surpresa, hein? Vai ter que ouvir a pílula de amanhã para você saber. Que Deus te abençoe, meu querido amigo e minha querida amiga. E até breve, até muito breve. E olha, obrigado de novo, viu? Mais de 80 países, graças a Deus e a você. Deus te proteja.